África, Itatinda África. Bokassa I expulsa o filho e salva a pele. Correio do Povo, meados de 1975, José Luiz Pereira da Costa. Para a imprensa mundial foi, sem dúvidas, um dos mais saborosos pratos o momento em que o então Marechal Jean Bedel Bokassa, presidente vitalício da pequena República Centro-Africana, se decidiu por transformar sua jovem república num império e, por consequência, fazer-se o seu primeiro imperador. O que foi feito em meio à grande pompa? O fato noticiário da época, ilustrado com impressivas reportagens coloridas na televisão, amplas fotografias em revistas ilustradas e copiosos telegramas nos jornais. Naturalmente, como ocorre em quase tudo hoje em dia, foi consumido e caiu no esquecimento. Bokassa, com seu cetro e coroa de muitos milhões de dólares, voltou-se para os problemas do dia a dia de seu império, com 622.984 quilômetros quadrados. Sua população sofrida, uma das mais pobres do mundo, de quase 3 milhões de habitantes, com uma renda per capita em torno de $180, sensivelmente afetada pelas despesas de coroação, e suas questões internas, mas elas comuns às pequenas e grandes nações, mas que no caso das pequenas, em nada afetam o cotidiano do resto do mundo. Mas eis que, há algumas semanas, volta o agora imperador Bokassa I a manchetes internacionais, desta feita por haver expulso seu filho e naturalmente sucessor, acusando-o de conspiração. Uma conspiração a mais ou a menos na África ou América Latina não é mais notícia. Portanto, o que fez Bokassa voltar à evidência foi o fato de o alvo ser o filho, e tal tipo de coisa por aqui, entre a chamada cultura ocidental, pega muito mal. Imaginem expulsar o próprio filho do país. Recordo que em 14 de setembro de 1975, publicava aqui no Correio do Povo artigo sob título Histórias Africanas, onde, além de tecer comentários sobre a atualidade e passado africanos, me reportava a livro editado à época, O Poder Africano, de Jean Ziegler, difusão europeia do livro. E um dos temas enfocados se voltava exatamente para os antigos reinados da África Central, região geográfica que se sabe abriga o Zaire, o Ruanda, o Burundi, a República do Congo, o Gabão, a República dos Camarões, o Chade e a República Centro-Africana, hoje, portanto, Império Centro-Africano. Em nosso trabalho citado, transcrevíamos parte do livro referido, o que fazemos de novo a seguir. Nesse universo de violência e de insana crueldade que ainda há poucos anos atrás constituíamos os reinos da África Central, os mecanismos de sucessão eram presididos por uma regra elementar. O rei deve desaparecer assim que o príncipe herdeiro atinja a idade de homem. Esta regra é taxativa e parece que ainda hoje o é. 2 exemplos. No tempo da tutela belga, Mutara, rei de Ruanda, convocou seus chefes em Bujumbura. Reuniu o último conselho nos jardins do Hotel Paquidas. Em seguida, assistido por seus pares, ingeriu o conteúdo de uma garrafa de cerveja envenenada. Morreu algumas horas mais tarde, algumas centenas de metros adiante, num leito de hospital em Bujumbura, sempre cercado por seus chefes silenciosos e impassíveis. Estes, a seguir, encaminharam-se para o palácio do governo a fim de lhe comunicar o suicídio do rei. Foi então enviado um telegrama à rainha-mãe, em Gitarama. Uma testemunha que se encontrava ao lado dela no momento da recepção da mensagem, que comunicava a morte de seu filho,
declarara que sua reação se resumiu às seguintes palavras: ele se decidiu finalmente. A mesma regra quase custou a vida do rei Mwambutsa IV, penúltimo rei de Burundi. Apesar de já haver o príncipe herdeiro Charles atingido a idade de 19 anos, Mwambutsa recusou afastar-se. Uma parte do exército atacou seu palácio durante a noite, de 28 para 29 de outubro de 1965. Mwambutsa escapou, mas o príncipe Charles assumiu o poder alguns meses mais tarde. Por certo, alguns sonhos devem ter atormentado o imperador Bokassa I, fazendo-o recordar de históricas tradições de nações vizinhas, e mesmo depois da sua própria, ao tomar a decisão de expulsar o próprio filho. Poderia ter escolhido outro caminho, muito comum nesses mesmos reinados. Um casamento em idade madura que assegura o nascimento de um herdeiro temporão. Este seria indicado como sucessor, assegura mais tranquilidade ao monarca. Mas, como parece não ter agido assim, preferiu a outra opção, ver-se livre do concorrente, o que chocou desprevenidos leitores das coisas da África.